Muito bem, estamos chegando com o Jornal da Mix para falar de assuntos políticos e falar do assunto aqui em Presidente Prudente, o assunto da semana, que era a abertura de mais um processo contra o prefeito de Presidente Prudente, Ed Thomas, e essa abertura não aconteceu por conta das votações. E por falar em Câmara de Vereadores, a gente sempre traz aqui o Matheus Peruzzi. Matheus, bem-vindo. Você acompanhou de perto, né, como foi a votação? Olá, eu descumprimentar todos os telespectadores, os ouvintes. Acompanhei não só a última votação, né, como o desenrolar de toda essa história aí que vem acontecendo nas últimas semanas. Mais uma, né? Mais uma aqui na cidade. Eu ouvi dizer que o Mauro Neves ficou muito arrasado com essa situação aí, porque ele esperava que houvesse uma abertura mesmo não é processo de cassação, né? Como é que chama? É uma abertura de inquérito. Na verdade, isso. Na verdade, como o vereador bem disse lá, ali naquela votação ninguém estava naquele momento para cassar o prefeito, mas sim para dar andamento à investigação, aprofundar mais a investigação, para aí sim, futuramente, dentro dos 90 dias, votar ou não uma cassação. Naturalmente, ele como vereador solicitante, ele tem a expectativa de que o processo vá até o final, né? E que o plenário julgue ou não pela cassação. Mas, mais uma vez, ao arquivamento antes desse julgamento. Esse ainda foi até um pouco mais longe, né? Os outros foram arquivados fases antes. Mas teve mudança de posicionamento, né? Teve mudanças. Nós vamos mostrar? Vamos mostrar. Tem um quadro aqui, Ricardo, coloca esse quadro aqui, pode colocar na tela aí, tá? Pra gente ver. Tá aí o quadro, histórico de votação, requerimentos para abertura de processo de cassação. É com você, Matheus. Então, Eudes, nós tivemos 2 pedidos de cassação em face de vereadores, né? Sendo 3 contra a vereadora Miriam Brandão e os outros 2 contra o vereador Joãozinho da Saúde, né? Esses 5 processos, eles foram arquivados. O Joãozinho, ele teve aquela situação que popularmente, né, ficou conhecido como a situação de uma troca de pneu ali em dependências públicas, né? Uhum. E que ocasionou uma segunda, que foi uma questão de cargo ali na Prudenco, né? A incompatibilidade com a vereança, né? A Miriam teve aquela situação da vacina, né, onde ela explicou ali que desempenha a função de assistente social e tudo mais, entrando em grupo de risco. Depois houve a questão do filho ser cabo eleitoral, né? A plenária ali, ele justificou que o tribunal, aprovando as contas, ele é soberano, né, contra o candidato. E por último, esse gerando mais polêmica foi em relação às congratulações, onde elas não teriam seguido ali os protocolos legislativos, protocolos da Câmara. Essa daí gerou um pouco mais de polêmica, né? Olha, na grande maioria, balela, né? Infelizmente, né? Conversinha, assim, para buscar o cargo para outra pessoa, né? Mas essa é a minha opinião, né? Existem os fatores políticos, né? A gente vê quando quem solicita a cassação. Então você vê que há sim os fatores políticos, que é natural também ocorrer dentro da política. E no canto nós conseguimos observar como vota cada vereador, né? Isso foi dito ontem no plenário, e é importante destacar isso daqui, sobre as posturas e os critérios usados pelos vereadores. Nós observamos que não se aplicam a todos os casos. Então existe uma certa seletividade. Sim. E eu acredito, quando se trata dentro da própria Câmara, um certo corporativismo. Vamos nos concentrar nessa última agora. O que você acha que aconteceu aí, hein? A mudança completa. Em relação à última votação agora. A última votação agora do Ed Thomas, do Ed Thomas, né? Na verdade, os vereadores que mudaram, tem a votação do Ed Thomas aqui, a votação de ontem. Vou pedir pro Ricardo colocar. Vamos colocar aqui a votação de ontem na tela. Votaram para o arquivamento a Miriam Brandão, o negativo, a Natália, o Ivan, a Joana, o Fernando Gessi ocupando a suplência, né? O Douglas Cato e o Wellington Bozo. Os que estão em negrito foram aqueles que mudaram o voto, né? A Miriam, o negativo, a Natália, que inclusive eram os membros ali da comissão, né? No primeiro momento, eles aprovaram a abertura da comissão. No segundo momento, após uma análise primária, eles emitiram um parecer, né, dando a opinião, com uma análise técnica do jurídico da Câmara, que devia arquivar. Para eles não tinha sentido dar prosseguimento, né? Eles mudaram de opinião em relação Eles mudaram de opinião após uma análise inicial, né? Foi o mesmo que aconteceu com o Fernando Gessi e com o Douglas Cato. Eu até ilustrei hoje de manhã em uma conversa que assim, quando você vai num médico, às vezes suspeita de alguma doença, algum problema,
e você espera fazer uma tomografia, um raio-x, mas no exame de sangue o médico já detecta que não tem sentido você fazer os exames seguintes. Ah, boa. Esses vereadores enxergaram dessa forma, né? E eu costumo dizer que o plenário ele é soberano, concordemos ou não, né? Eu imaginava até que essa votação poderia ir mais adiante, dentro dos 90 dias, mas essa mudança de opinião desses vereadores aí ocasionou o arquivamento deste momento, né? Matheus, daqui para frente, provavelmente não haja nenhum outro tipo de processo contra o Ed Thomas movido por algum dos vereadores, né? Eu dizer, é complicado falar, viu? É difícil falar. Não, mas esse cenário aí deixa claro que qualquer pessoa que entrar vai... É que assim... Você acha que o Maldo Neves entraria com mais um procedimento? Mas se ele detectar que há alguma situação que dentro do entendimento dele deve ser levado para o plenário, ainda que seja só o voto dele ou o voto de outra pessoa, ele vai apresentar dentro do plenário, né? Eu acredito... Você acredita nisso? Eu acredito nisso. Agora é aquilo que nós falamos aqui. Se acontecer outra situação dessa, até o desenrolar total dela são sempre 90 dias. Então, a partir de agora, antes do final de julho, nada se resolve. Então, tirar um prefeito faltando 2 meses, 3 meses para uma eleição, eu volto a repetir o que foi falado ontem por vereador na tribuna. Eu acredito que a melhor resposta é no dia 6, nas urnas. A população dá a resposta. Eu acredito dessa forma. Muito bem, Matheus Perucci mais uma vez aqui no Jornal da Mix, parabéns, seu excelente trabalho aqui no gráfico, enfim, Ricardo também. Valeu, gente, Matheus Perucci falando aqui no Jornal da Mix. Obrigado.